Olá, eu me chamo Laiane, eu sou estudante de hotelaria do IFCE Campus Baturité. E do período de 2020 a 2021 eu participei do programa de iniciação científica e eu tive como orientador o professor Isaac de Freitas Brandão com o projeto As Relações entre Controle Acionário, Conselho de Administração e Diretoria Executiva das Empresas Brasileiras de Capital Aberto. Resumo. No mercado de capitais brasileiros, existem diferentes tipos de controle, que são ele familiar, o empresarial, o disperso, o compartilhado e o governamental. A pesquisa ela tem como objetivo analisar a associação entre as características do Conselho da Administração e da Diretoria Executiva com a identidade do acionista controlador. A amostra da pesquisa foi composta por 314 empresas. Nós utilizamos dois métodos de análise, que foi a análise da variância e o teste quadrado para proporções. Os resultados do projeto mostram que o tipo de controle acionário ele tem sim associação com as características dos órgãos da administração. Por outro lado, independentemente do tipo de controle acionário, observou-se uma baixa participação de mulheres na composição dos órgãos de administração. E a participação feminina é uma das características. Produção, o que seria a estrutura de propriedade? De acordo com Balaciano, a estrutura de propriedade ela se refere ao percentual de ações do acionista em relação ao total de ações da empresa, enquanto a estrutura de controle ela se evidencia pelo percentual de ações com direito a voto que o acionista possui em relação ao total de ações com direito a voto da empresa. E no mercado de capitais brasileiros, a propriedade das empresas ela é predominantemente concentrada. Observa empresas controladas por diferentes tipos de controle, que foram classificados por Crisóstomo e Brandão, que é o controle disperso, controle compartilhado, controle empresarial, controle familiar e controle governamental. Diferentes tipos de controle, eles podem acabar interferindo nas características no papel dos órgãos, isso dentro do sistema de governança da empresa. E aí tem-se como objetivo analisar as relações entre o controle acionário, Conselho de Administração e Diretoria Executiva das Empresas Brasileiras de Capital Aberto. A amostra da pesquisa ela foi feita com 314 empresas brasileiras de capital aberto, obtendo no final 890 observações do período de 2018 a 2020. As informações, a coleta de dados foi por meio do site eletrônico da CVM, onde é disponibilizado alguns formulários de referência. A análise da associação entre o controle acionário e as características quantitativas, elas foram realizadas por meio da análise da variância e a análise de associação entre o controle acionário e as características qualitativas dos órgãos, por sua vez, foi realizada por meio do teste de proporções. E aqui nós temos as características qualitativas analisadas, que foi a dualidade do CEO. Nós temos os mecanismos de avaliação, tanto dos membros do Conselho de Administração, quanto dos membros da diretoria executiva. Temos as relações familiares entre os administradores e relações de subordinação entre os membros. As características quantitativas foram a participação feminina, tanto no Conselho de Administração quanto na diretoria executiva, a participação de membros minoritários, independentes e membros externos no Conselho de Administração. Aí nós partimos para os resultados de discussão, onde aí na tabela 1, ela mostra a análise de frequência do controle acionário, onde se observa assim, a maior parte das empresas controladas por famílias. E o controle governamental é o que é o menos presente. A tabela 2, ela vai mostrar a associação entre o controle acionário e as características qualitativas dos órgãos de administração. Os resultados do teste quadrado, eles apresentam uma significância inferior a 1% para todas as características, o que indica que realmente existe diferença entre os tipos de controle. A tabela 3 mostra a associação entre o controle acionário e as características quantitativas dos órgãos de administração, onde das 5 características que foram analisadas, apenas a participação feminina na diretoria executiva não apresentou associação com o tipo de controle acionário. Esse trabalho ele tem como objetivo apresentar a associação entre o tipo de controle acionário e as características dos órgãos de administração das empresas de capital aberto. Os resultados eles indicam evidências de que realmente o tipo de controle acionário ele tem associação com a diretoria executiva e o tipo de administração dessas empresas. E é isso. Obrigado para quem assistiu até aqui, obrigado pela atenção.